Então eu vou fazer uma retomada de 5 minutos para que a gente possa relembrar, e continuar, o nosso tema. Na semana passada, na sexta-feira passada, eu falei das 3 respostas para o mistério da morte. Os ateus vão dizer que não existe nada, morreu, acabou. A linha espírita vai dizer sobre a reencarnação. E nós cristãos dizemos sobre a ressurreição. Lembram disso? Nós não ficamos muito na linha do ateísmo, porque a humanidade é menos de 1% que se diz, ou 1% que se diz ateu. 1% da humanidade que diz: não acredito em nada, não acredito em Deus, e por não acreditar em Deus, não tem sentido acreditar em céu, vida depois da morte, o que acontece depois da morte. Então, nós não ficamos presos a tantas explicações, porque é o mínimo, da humanidade aí que não vai acreditar em alguma coisa. Claro que também é muito interessante isso, que geralmente as pessoas procuram qualquer experiência de fé, principalmente quando passam pelo sofrimento. Enquanto o sofrimento não chega, eu não acredito em nada. Ele chegou, eu acredito em qualquer coisa, até nessa cadeira, se ela me salvar, eu vou acreditar. Esse é o ser humano. Então tem muitos ateus que dizem, sou ateu graças a Deus, Então, muitas pessoas vão fazer a sua experiência de fé, principalmente aí diante do sofrimento. Quando nós falávamos da reencarnação, nós precisamos entender, e a gente vai se aprofundar bastante nisso, e eu deixei bem claro que o cristianismo, ele contrapõe a ideia da reencarnação, porque na reencarnação, a doutrina reencarnacionista, nós dizemos que somos nós que fazemos o processo de purificação. Eu não preciso de um Salvador, não preciso do Messias, sou eu que vou fazendo a reencarnação e vou fazendo a purificação, pagando o karma. Essa é a doutrina espírita, sendo que no cristianismo nós somos muito claros. Quem nos trouxe a vida eterna, quem nos trouxe a vida plena, quem deu a vida por nós, por amor na cruz, foi Jesus. E nós somos salvos definitivamente por Ele, não precisamos mais de salvação. A salvação já está aí. Agora nós só vamos assumindo, experimentando, vivendo esta salvação que Jesus trouxe para nós. Mas não sou eu que me salvo, é Cristo que me salvou. Então essa é a doutrina, que nós pregamos, e acreditamos. Só que a gente precisa, e essa foi a última parte para a gente continuar agora. Muitas pessoas, e principalmente nós cristãos, porque o nosso livro base é a Bíblia, para nós cristãos, o livro primordial, principal, mais importante é a Bíblia, e nós precisamos fundamentar até todo esse mistério da morte, da ressurreição na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Só que muitos cristãos
por falta de estudo e conhecimento, ele acha que já desde a primeira página da Bíblia, a palavrinha ressurreição vai aparecer ali e está tudo certo. Não é bem assim. Nós cristãos, depois da ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não seríamos cristãos. Nós só somos cristãos porque Ele ressuscitou. Entendem isso? Vocês conseguem entender isso? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui falando nada disso, nem teríamos sentido de falar de algo que não existe. Então, depois da ressurreição, é que nós cristãos fomos em muitos outros textos da Bíblia encontrar passagens que dão sentido, que dão fundamento para aquilo que nós acreditamos como base de fé, que é a ressurreição. Mas a gente precisa encontrar um norte, um princípio. E este princípio nasce com o profeta Daniel. O profeta Daniel vive mais ou menos 180, 200 anos antes de Cristo. E é na época do profeta Daniel, recordam isso? Está fresquinho na cabeça? Na época do profeta Daniel, surgem dois grupos, político e religioso, se mistura, não é separado, mas esses dois grupos, eles caminham junto, política e religião, que são os saduceus e os fariseus. E esses grupos, eles vão desaparecer nos anos 70 depois de Jesus, quando o templo de Jerusalém é destruído. Junto com o templo, esses grupos desaparecem. E é justamente com esses dois grupos, saduceu e fariseu, na época do profeta Daniel, que vai vir à tona esta teoria da ressurreição dos mortos. E aí o saduceu, um grupo, vai dizer: não existe ressurreição. Nós somos amados, nós somos queridos, Deus nos ama, Deus nos criou por amor, mas morreu, acabou. E o fariseu, ele vai dizer: não, Deus não pode nos largar no nada. Deus que nos criou com tanto amor não pode nos deixar no nada. Ele nos dá a sua marca, Ele nos dá a possibilidade da eternidade. E esta eternidade começa a partir do momento que nós ressuscitamos. Ficou claro isso? Tá? E aí, o texto do profeta Daniel, eu terminava aqui, e depois isso é muito importante, eu falei para vocês que era muito importante. O profeta Daniel vai dizer: independentemente se eu for salvo ou condenado, eu tenho que experimentar a ressurreição. Então, primeiro nós ressuscitamos, e depois que vem, se nós ressuscitamos para a salvação, eternidade, com Deus, céu, ou nós ressuscitamos e experimentamos a condenação, distanciamento de Deus. A Bíblia chama, o judeu na verdade chama Sheol. Já ouviram essa palavrinha?
Sheol, o Salmo fala muito disso. Sheol com X, X-E-O-L ou S-H, tanto faz. Sheol, que a gente chama inferno. Distanciamento de Deus, longe de Deus, não presença de Deus. Ok? Hã? Sim, sim. Tá? Então, nós experimentamos a ressurreição e o profeta Daniel vai dizer: uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas todos nós precisamos passar pela ressurreição. Tá? E aí eu já vou agora continuar. No Catecismo da Igreja Católica, diz que existe o juízo particular e o juízo final. A Bíblia fala juízo, só que essa palavrinha juízo, ela entrou na nossa cabeça por causa do direito, né? Do direito. E vocês sabem que todo direito, ele é baseado no direito romano, até hoje. Então no direito romano tem o juiz, tem o condenado, né? Aquele que é o réu, e tem o advogado, né? E tudo isso, né? Promotor, vocês sabem tudo isso, sabe? E isso entrou também na nossa cabeça quando a gente fala de eternidade. Você falou de juízo, você já está pensando no velho barbudo, né? Uma carona fechada, que não dá um sorrisinho para você, e que está com o dedão desse tamanho, que é desse tamanho, o dedo de Deus, e dizendo: que bom, você vai para o inferno, que bom, né? Essa coisa ficou na nossa cabeça. Então quando a gente fala de juízo, parece que a gente já está num tribunal, parece que a gente vai entrar num tribunal, porque quando fala de juízo, julgamento, juiz, tudo isso a gente já imagina um tribunal. E, claro, no tribunal eterno, o juiz é Deus. E segundo o Auto da Compadecida, a advogada de defesa é a Virgem Maria, né? Nossa Senhora é a advogada de defesa dele, né? Graças a Deus, né? Advogada de defesa. E o Auto da Compadecida é muito legal nesse sentido, ajuda bastante. Parece ser um filmezinho bem só de humor, de sátira, mas ele é bem legal. Tem uma sacada bem legal aí no filme. Isso, né? E o que acontece? O juízo particular é exatamente na hora da morte. Então você imagina que a gente vai fechar os olhos, né, para este mundo, e nós vamos ter o nosso encontro com Deus, tá? Assim que a gente volta? Assim que a gente volta? Minha filha fechou, opa! Então a gente não fica como se estivesse dormindo para... Não. Morreu, já era. Morreu, já era, olha lá. Olha, não, é legal isso. Morreu, já era para este mundo. Isso. Então o que acontece? A igreja vai dizer, na hora do mistério da morte, e aí eu vou usar uma palavra bem bonita, guardem essa palavra, é muito legal, que a igreja vai dizer. Na hora do juízo particular, nós temos um encontro com Deus, e não um confronto.
As pessoas acham que é confronto. Não, é encontro com Deus. E nesse encontro que nós chamamos de juízo particular. E olha que coisa interessante. A igreja vai dizer assim: nesse encontro, não é Deus quem vai te julgar, é você. É você. Porque Deus vai te acolher, Lembra que independentemente se eu for para o céu ou não, eu passo pela ressurreição. Então Deus vai nos acolher e Deus vai dizer assim, eu estou traduzindo em palavras humanas, tá? Se for diferente, depois vocês contam para nós. Mas assim, estou traduzindo porque a gente tem que traduzir em linguagem humana, fácil, para vocês entenderem. Deus vai dizer assim para nós: me conte, como foi a sua história? Nós vamos falar para Deus. Então, vocês imaginam, e a igreja também diz isso, se nós falamos que o amor de uma mãe, e é verdade, é um amor assim que não tem tamanho, de pai também, o amor de Deus é milhões de vezes maior. Então nós vamos nos encontrar com um amor verdadeiro, que é Deus. E diante deste amor verdadeiro, é que nós vamos falar a nossa história, a nossa vida. Nós vamos falar quem nós somos diante de Deus. E esse primeiro encontro se chama juízo particular. Eu e Deus. Eu e o Criador. Por isso que Jesus vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso que nós pegamos os textos bíblicos e Jesus sempre fala desse encontro como um banquete, como uma refeição. E aí tem uma passagem bonita de Mateus, que a gente lê até a liturgia de finados, né? Alguns anos sugere este evangelho. Senhor, quando foi que nós te vimos? Eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive com sede, me destes de beber. Estive preso e fostes me visitar, né? Estive nu e me vestistes. E outros vão dizer: Senhor, mas quando foi que nós não fizemos isso? Quando eu estive com fome, você não me deu de comer. Esse texto já nos ajuda a entender como que vai ser o nosso diálogo com Deus. Como que você foi? O que você fez? Como foi a sua vida? Como foi a sua história? Guarde isso. Não é confronto, é encontro com Deus. E nesse encontro, Deus vai nos amando tanto que nós vamos dizendo para Ele a nossa vida, nossa história, as coisas boas e as coisas difíceis, ruins que nós não fizemos, ou fizemos também. Só que já vou me adiantar porque sempre vem essa pergunta: pá, então, né? Se eu vou ter esse tete a tete com o homem lá de cima, eu posso fazer o que eu quiser e que depois eu vou me justificar. Cuidado. Jeitinho só brasileiro. Por quê? Jeitinho só brasileiro. Por quê? Porque é a sua consciência mais pura, mais perfeita, que vai estar diante de Deus. Então assim, Deus vai dizer: olha, Cida, não foi bem assim.
mas o que acontece, gente, é que a gente está falando isso muito numa linha humana. Mas eu gosto sempre de dar esse exemplo. Tem uma frase que diz assim: nada melhor neste mundo do que você deitar e ter a sua consciência. Vocês imaginam se diante de Deus dá para mentir? Se diante de Deus dá para disfarçar? Dá para não dá. Então vai ser a minha consciência pura, mais plena, diante desse Deus que vai dizer para nós: eu não estou aqui para te julgar, mas nós estamos aqui para fazer uma autoavaliação, e você vai dizer se você quer o céu ou não. Padre, mas eu insisto. A pessoa, claro que vai dizer que ela quer o céu. A igreja vai dizer: tem pessoas que na sua liberdade, ela pode dizer não. Eu não quero. Padre, eu fazia esse encontro com os ministros, e sempre alguém diz: mas tem algum louco que vai dizer que não quer? A igreja vai dizer: pode ser que alguém não queira. Eu não quero. Porque se eu vou estar em plena consciência, não existe mentira, não existe disfarce, não existe meio termo, é realidade pura, nua e crua. Não tem como a pessoa fazer o mal, acabar, destruir tudo e dizer: olha, Deus vai me perdoar, Deus é bonzinho. Por quê? Porque a minha consciência não vai permitir isso diante de Deus. Gente, a nossa consciência permite muitas coisas aqui, porque a gente precisa se livrar de uma cilada, se livrar de alguma coisa, mas no céu não tem jeitinho, no céu não tem meio termo. É o nosso encontro ou não com Deus. E quem que vai escolher isso? Quem? Nós. Por isso que existe liberdade na nossa consciência para escolher o céu ou não. Está ficando claro isso? Tá? Então nós precisamos amadurecer essa ideia. E aí é onde a igreja vai fundamentar a questão do purgatório. Se de repente esta consciência diz: olha, tem coisas que realmente não foram coerentes, não foram sinceras, não foi legal, mas essas coisas eu não quero ir para o inferno, porque eu sinto necessidade de Deus, mas eu sei que a minha consciência me acusa de algumas situações. E aí a igreja vai dizer: esse tempo, depois eu tenho algumas imagens que nós vamos ver, esse tempo de reflexão na eternidade se chama purgatório. Tá? É o cantinho da criança pensar, né? Só que uma outra coisa para a gente amadurecer, e que é muito importante, e a nossa maior dificuldade é essa, quando a gente fala da vida depois da morte. O ser humano, ele precisa o tempo todo disso aqui. A nossa vida é toda baseada no tempo. Você tem tempo para acordar, você tem tempo para dormir, você tem tempo para trabalhar. A gente até diz: somos escravos do tempo, não é? Nós precisamos disso. E o ser humano, ele constrói a sua vida no tempo e no espaço. Aqui dentro
É tudo construído em cima de um tempo e de um espaço. E quando nós falamos das coisas eternas, quando nós falamos do nosso encontro com Deus, nós queremos levar isso aqui junto. Tem gente que quer ser velado de relógio, quer levar o relógio, né? Para não perder a hora, para não perder a hora, né? Então, se bobear, é que celular acaba a bateria, senão ia pôr até alarme para acordar na eternidade, né? Mas o que acontece? A gente quer levar essa dimensão do tempo, e vocês sabem que o tempo é uma coisa que a gente não controla. Ninguém controla o tempo. O tempo só passa. E uma coisa que você pode ter certeza disso, é você olhar a sua foto de 5 anos atrás, você diz, nossa senhora, não tinha um pelinho branco na barba, né? E é o tempo que passa. Você não controla o tempo, ele vai indo. Nós queremos levar isso aqui para a dimensão da eternidade. E quando nós falamos de encontro com Deus, quando nós falamos de céu, purgatório, inferno, não existe tempo. Não existe tempo. Não existe. Esse encontro que a gente vai ter lá com Deus é muito demorado, não? Porque é muito também. Não é rápido, não é sério. Então, olha lá. Se não existe tempo, Que morte também. lembra uma passagem bíblica que tem? Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia de ontem que já passou. Passagem bíblica. Ou seja, a gente não precisa ter pressa. Para que a gente vai ter pressa? Nós somos escravos disso aqui. Mas na eternidade, isso não existe. Por isso que a igreja vai dizer uma coisa brilhante. Eu acho isso fantástico. Quando você estiver diante de Deus, né, imagina que o Senhor vai perguntar assim, quando foi a sua morte? E você vai dizer, agora. E a gente vai perguntar para Jesus, e quando foi a sua morte e ressurreição? Ele vai dizer, agora. Por quê? Porque na eternidade de Deus não tem passado e não tem futuro. Ah, mas existe presente? Também não, só existe agora. E não é hoje, é agora. Porque tudo na eternidade de Deus se dá agora. Então, quando você morrer daqui 50 anos, né? Daqui 100 anos, 200 anos, e você se encontrar com alguma pessoa que já morreu há 200 anos atrás, ela vai dizer para você, tudo isso aconteceu? Agora. Porque em Deus não tem passado, porque Deus, aqui nesse tempo nós dizemos, como era, como é e como será. Em Deus não tem era e nem será. Em Deus só tem agora, neste momento. Consegue entender isso? Às vezes a gente não consegue entender porque a nossa cabeça está totalmente controlada por isso aqui, né? Sim, o tempo é para a gente se organizar, para a gente, né, administrar, mas na eternidade, então já deve ter perguntado. Essa conversa vai demorar 1 hora, 1 dia, 1 ano. O que importa isso? Se nós estamos ali na eternidade com Deus, tá?
Olha lá. Meu pai faleceu 15 anos atrás. Quando nos encontrarmos, ele vai dizer agora, e eu vou dizer agora, e Deus vai dizer agora, agora. Porque essa preocupação com o tempo é uma necessidade humana desse tempo, desse espaço, desta situação. Essa não é uma necessidade de Deus. Por isso que o nosso tempo se chama cronológico e o tempo de Deus se chama kairológico, kairos, tempo da graça, tempo de Deus. E no kairos não cabe o cronos, o cronológico, tá? Então a gente tem a preocupação de enterrar rápido, a gente tem preocupação que vai feder o corpo, a gente tem preocupação que os bichinhos vão entrar, né? Essas são preocupações nossas, mas essa não é a preocupação na eternidade. Então, a partir do momento que eu fechei o olho, a minha consciência, ela se encontra com Deus, e ali já começa o juízo particular, tete a tete. Tem gente que vai perguntar se vai ter banquinho para sentar, não, sabe, lá as pernas vai ser boa, né? Mas não vai ter. E também se tiver banco, nós vamos sentar, né? Essa história ficou longa. E isso, nós vamos nesse juízo particular, porque a igreja vai dizer até o momento do juízo final. E vou dizer também outra coisa, guardem isso. As pessoas entendem, olha, infelizmente, muitas vezes nós cristãos acabamos com essa ideia. O mundo católico hoje menos, mas o mundo evangélico é um terror. A gente fala de juízo final como destruição. Juízo final não é acabar com o mundo, porque Deus não tem objetivo de acabar com o mundo. Juízo final é a plenitude de tudo e de todos do Cristo ressuscitado. Padre, mas o mundo não vai acabar? O mundo vai poder acabar, como a gente sabe, daqui bilhões de anos. O sol vai estar tão quente que tudo vai derreter. Existe uma teoria também que os biólogos usam, e eu gosto muito dessa teoria, e que a gente experimentou isso há 3 anos atrás. Vai chegar um momento, por causa de toda essa questão da natureza descontrolada, descompensada, vai chegar um momento que vamos ter tantos vírus que o antibiótico não vai dar mais conta, né? Vocês viram a loucura com o vírus da Covid. Toda vez que tem uma pandemia, uma epidemia, a ciência precisa criar um remédio, uma vacina, um antibiótico, mas se aparecer 10, 20, 50 vírus ao mesmo tempo, a gente não vai dar conta disso. Então existe uma teoria biológica, da biologia, da medicina, o que vai acabar com a natureza humana são os vírus, tá? A proliferação dos vírus. Mas a ciência também diz, com o aquecimento solar, pode ser, né? Pode ser não, vai ser, é tão quente, vocês imaginem, o sol a 100, 200 graus, a gente vai derreter, tudo vai derreter, né? Mas a gente entende todo esse processo como o quê? Destruição, castigo, fim. E a igreja vai dizer,
Isso pode ser a plenitude, quando Cristo vai ser tudo em todos. É o juízo final, é o apocalipse, e não precisamos ter medo disso. Tá? Então assim, cuidado, que por causa de filmes, por causa de literaturas, da arte pintada, a gente acabou criando um imaginário aqui dentro, que depois a gente torna esse imaginário como se fosse realidade. Até o rapaz, ele não está aqui hoje, mas ele disse uma coisa muito interessante: imaginário e sensação não é realidade. Então às vezes a gente olhou, leu, a gente assiste filme e a gente acha que vai ser daquele jeitinho. Mas eu estou pensando aqui agora. Agora. Se for desse jeito, vai sobrar muita vaga no céu. Né? Não, se for desse jeito, eu me avaliar, eu conversar com Deus. Gente, volto a dizer e vou insistir. Primeiro, que Deus não quer mandar ninguém para longe dele. E a gente vai entender essas três dimensões: céu, purgatório e inferno. Outra coisa, por causa das situações humanas que nós vivemos, todos nós, aqui dentro, nós somos muito mais juízes do que misericordiosos. Com os outros, né? Com a gente quer misericórdia, com outro a gente quer paular. O ser humano é assim. Então veja, quando a gente fala de toda essa situação, eu estou entendendo o que você está dizendo, vocês, a gente fala, mas vai ser muito fácil. Primeiro, que eu volto a dizer, pior do que qualquer dor neste mundo é o peso da consciência. Se chegar a tentar Gente, ter peso de consciência, que às vezes a gente acha que consciência é remorso. Não, o remorso é um passo. E olha que é difícil sentir remorso ou culpa. Imagina a sua consciência te acusando 24 horas por dia. Você se colocar diante de Deus e achar que você vai ser mais esperto que o mocinho lá de cima, olha a pergunta deles: para que eu vou contar? Para que eu vou contar se ele já sabe? Calma, peraí. Ele quer saber como você enxerga. Porque assim, se de repente uma situação, eu contasse uma situação aqui, olha, nós somos aqui 60, 70 pessoas, sei lá, cada um experimenta de um jeito, cada um enxerga de um ângulo, cada um vive uma situação, um pode sofrer, o outro vai ser apático, não é assim? Então, Deus quer olhar o modo como você é, como você enxerga, como você viveu, aquilo que te afetou. E já vou responder outra coisa: mas para que eu vou ter que contar se ele já sabe tudo? Pelo amor de Deus, não é para confundir, mas é para ajudar.
A igreja diz assim: sabe o que Deus sabe? O que acontece agora. Porque Deus é agora. Claro que Deus sabe o passado, né? Só que Deus não tem necessidade do futuro, porque Deus é. Entendeu? Então assim, tá vendo como a gente diz: mas Deus vai ter que voltar. Vai lá no dia que eu estava com aquela roupinha, naquela hora, naquela situação. E Ele vai dizer: então tá bom, minha filha, mas o que isso aconteceu na sua vida? O que isso trouxe? Isso chama juízo particular. Particular. Se você estivesse dentro de um juízo, de essa pergunta, você tem que ser sincero comigo, Isso, né? e a gente está diante de Deus, do amor, da misericórdia. Só que vou dizer, e eu gosto muito também dessa afirmação da igreja, gosto muito mesmo dessa afirmação. E o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, reafirmou isso. A igreja diz que existem muitos no céu, mas ela não afirma que exista alguém no inferno. Por quê? Porque a igreja, a missão dela é mandar as pessoas para o céu. Se tem alguém no inferno, foi porque a pessoa escolheu. Padre, mas será que alguém pode escolher o inferno? A igreja vai dizer sim. Eu posso não querer. Eu posso, diante da minha consciência, e volto a dizer, diante de Deus não tem jeitinho, não tem desculpa. A sua consciência vai dizer: olha, não tem como estar aqui. Não dá. Porque a minha consciência pura, plena, sincera, está dizendo que não cabe isso. Mas se falta vaga, no céu vai tudo aqui. No céu não vai faltar vaga, porque não é um lugar, é uma experiência. A gente vai entender isso daqui a pouco. Consciência. Mas por que fica o papel do ateu aí agora? Por que fica aí diante de Deus? Aquele que sabe morrer. Como fica o papel do ateu diante dessa situação? Então, vou explicar à luz de quem tem fé. O ateu diz que Deus não existe. Só que quando ele morrer, ele vai encontrar com Deus e ele vai dizer: então existe. Tá? E a igreja vai dizer uma coisa muito importante. Tem muitos ateus que vão para o céu primeiro que muitos cristãos. Porque tem ateu melhor do que cristão. Geralmente o ateu não faz mal para os outros, não é injusto, ele quer ser ético, ele quer ser moral, ele quer ser correto. O ateu radical não gosta de jeitinho, mas o que tem de cristão que gosta de jeitinho, principalmente se for brasileiro. Então a igreja vai dizer: o ateu, ele não vai ser julgado só pelo ato de fé, mas pelo que ele praticou também. Por que quando tem alguém fazendo uma coisa errada, sempre alguém fala: olha, Deus está vendo? Porque Deus é tudo, agora, neste momento. Deus não dorme nem cochila, diz o Salmo 120. Não dorme nem cochila. Você que vai ver se você ainda precisa purificar a sua, vamos repetir isso, a sua, esse estado de purificação é o, e aí isso vai te encaminhar no céu. Para que você falou a verdade. Eu trabalhei com um motorista que é ateu. E ele, quando passou mal, a primeira palavra, ele não creu em Deus, mas a primeira palavra que ele falou
vou morrer. E Deus vai dizer, e o que eu tenho a ver com isso agora? Agora ele Diga, Jean. Acho que para todo mundo que perdeu alguém, é assim, amador, mas hoje, por exemplo, eu mais dói é, tipo assim, hoje não tem a pessoa. Eu não poder falar com a pessoa, você sente uma saudade, essas coisas. Então nesse caso, vou morrer. Se eu chegar lá em cima lá, a pessoa não estiver lá. Você vai estar todo mundo junto lá. Ou se, por exemplo, eu chego lá e meus filhos nunca chegam. Então vai ter uma hora que eu vou falar, tá lá no inferno, tá lá no purgatório. Então a pessoa vai sofrer aqui e lá. Então veja. Vai sofrer, porque já sofre aqui. Então, é difícil. Todas essas perguntas, todas, né? E é assim mesmo. Quando a gente faz faculdade, a gente faz todas essas perguntas também. Né? Ainda bem, né? Eu queria perguntar isso aí. Veja, todas essas perguntas, gente, elas são perguntas de necessidades humanas. Na eternidade, nós não temos essas necessidades humanas. Por quê? Porque contemplar a face de Deus é o ápice, é a plenitude, é o mais importante da nossa vida. Tá? Só que a gente tem essa necessidade humana de dizer, mas e aquela pessoa que eu amo? E aquela pessoa que fez parte da minha vida? E se ela não estiver aqui? Por isso que existe uma passagem bíblica que serve também para todos nós, quando aquele homem morreu e ele maltratava Lázaro. Lembra disso? Aquela passagem? Morreu Lázaro, o pobre Lázaro, e morreu o rico. E aí o rico olha e diz assim, Senhor, como que eu posso? Olha aí, Lázaro está aí, e eu aqui nessas chamas. Aí que ficou a ideia que o inferno tem fogo. Só que a gente esquece de uma coisa, que frio também queima. As pessoas acham que só fogo queima. O frio também queima. Até para a gente desmistificar essas ideias, tá? E aí o Senhor vai dizer, meu filho, enquanto Lázaro comia o pão que o diabo amassou, você estava lá naqueles banquetes e não dava nem uma migalhinha de pão para ele. Lembram dessa passagem? A gente lê sempre na missa, né? Aí ele diz assim, aí o Senhor vai dizer, olha meu filho, tá vendo? Você achava que a vida era só ali? Ah, Senhor, então faz um favor, manda alguém lá embaixo avisar os meus irmãos. E o Senhor fala, não, eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem. Essa passagem já acaba com a teoria da reencarnação, de que ninguém volta. E segunda coisa, para dizer uma coisa muito importante para nós, o céu começa aqui, e o inferno também começa aqui. Não é aqui, não é, mas começa. O povo está passando na Entendeu? guerra. Né? Então, a nossa atitude, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver a fé, as nossas relações com as pessoas que nós amamos, como eu trato você, pode estar dizendo para nós, por isso que é bom fazer formação, já pode mostrar para nós se nós estamos vivendo ou não o céu ou o inferno desde agora. Porque aí vamos pensar, Jean. Gente, eu passei a vida toda destruindo a vida das pessoas. Será que eu fui um céu para as pessoas? Como que eu vou contemplar? Por isso que a igreja vai dizer uma coisa que vale para duas. A salvação, ela é particular e comunitária.
Ou seja, eu preciso me esforçar para a salvação. Consegue entender isso? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que confessar, eu tenho que procurar ser coerente, ser cristão, dar testemunho, fazer o céu acontecer. Então a salvação é particular, mas ela também é conquistada com a ajuda da comunidade, das pessoas. E aí é aquele sentido, mas eu não quero ir para o céu e deixar um monte de gente para trás. Então eu começo a dizer, reza, se converte, muda de vida, né? Você vai dizendo isso para todo mundo, para os seus filhos, para as pessoas que... Porque eu estou fazendo a minha parte, você também faça a sua. Então ela é particular e comunitária. Nos salvamos. E o céu começa onde? É aqui? Não. Mas ele começa como o inferno também começa. Vocês sabiam que quando a gente terminar aqui, lá em cima deve ser uma família, igual daqui. Vai ser, claro que vai. Vai. Porque Deus vai ser tudo em todos. Outra coisa importante, é aquela passagem que a gente lê na liturgia. Um homem se casou com uma mulher, não tinha filhos, morreu a mulher, casou com outra, 7 mulheres. Coitado dele, né? Essa mulher teve 7 maridos. E aí no final, e são os saduceus que perguntam isso, hein? Olha lá, os saduceus querem saber sobre o que Jesus fala da vida eterna. E eles falam, Senhor, mas uma mulher casou com o primeiro, não deu certo, casou com outro, e na vida eterna, ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo? E Jesus vai dizer, isso é preocupação humana, porque quando nós estivermos diante de Deus, a única ligação, e basta, que todos nós teremos, é o amor. Quando nós somos unidos no amor, nós não precisamos, olha, ela foi minha amiga, ela é minha mãe. Não, o amor, ele supera essas relações humanas. Por isso que nós seremos uma só família no único Deus que é Pai. Então assim, mas eu vou ter que falar mamãe, né? Não. Nós vamos ser tudo no amor que vem de Deus. Mais uma pergunta para chegar no céu. Olha lá. Sabe por quê, mano? Porque quando você vê assim, uma criança nasce, um problema. Você vê tipo um cara que pega uma criança, sai com o carro lá e mata a criança. Aí você fala assim, será que é tudo permissão de Deus? Deus permite que aconteça uma coisa? Porque não acaba só com aquela criança, acaba com a família, acaba com quem ia estar assistindo aquilo. Entendeu? Tudo tem a hora. Então, aí tipo assim, você fica meio pensando, será que Deus permitiu isso aí? Será que Deus permitiu que acontece aquilo? Entendeu? Então, gente, quando o ser humano muitas vezes não tem resposta, e nós todos somos assim, por isso que já vou dizer uma coisa na hora da morte, tá? Quando o ser humano não tem respostas, ele precisa jogar com alguém. E ele precisa, o ser humano é assim, principalmente de um argumento de autoridade. E no nosso caso, a maior autoridade quem é? Deus. Como o coitado às vezes não consegue se defender lá de cima, porque ele nem precisa de defesa, a gente joga para Deus. Deus quis. Tá? Às vezes, cuidado com isso. A gente vai num velório e diz assim, olha, meus sentimentos, Deus quis assim. Foi vontade. Não. Tá?
Olha, E muitos falam, Deus sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz. Paulo é Mas assim. são palavras que não são cabíveis nesse momento. Não são palavras boas. Ah, Deus sabe o que faz. Deus, Deus teve misericórdia e tudo mais. Eu já falei para vocês que já fui num velório e disse assim: olha, querida, não chora não. Ele descansou, não. Quem descansou fui eu. Porque eu não aguentava mais cuidar. Quem descansou fui eu, não foi ele não. Agora eu vou descansar. Então cuidado com essas afirmações. Então assim, tudo é vontade de Deus, tudo é ação de Deus. Eu vou dizer para vocês, tudo é vontade de Deus dentro da escolha e da liberdade do Senhor. O que Deus quer? Que nós sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus absoluta. Então se você perguntar: padre, o que Deus sabe? Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? Que você seja? Essa é a vontade de Deus. Só que dentro desta vontade de Deus, e Deus nunca vai poder tirar isso, nunca. Não porque Deus não é poderoso, mas porque Deus nos criou com uma coisa chamada liberdade, livre-arbítrio. E esse ser humano que mata aquela criança, que sofre um acidente, que faz uma desgraceira toda, esse ser humano não soube entender e nem usar aquilo que Deus lhe deu, que é a sua liberdade humana. Então se você perguntar: mas então Deus queria a morte daquela criança? Jamais. Deus está feliz com essa desgraceira dessa guerra? Jamais. Mas tem um ser humano que está usando a sua de modo errado, inconsequente, incoerente, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, porque ele nem entendeu o projeto de Deus. Então ele está fazendo errado. Infelizmente, por causa da minha má escolha, eu acabo prejudicando os outros. Do mais fraco até chegar nele. Então, a igreja vai dizer assim: o que Deus sabe? Deus sabe que Ele nos quer felizes. Deus sabe que o bem precisa reinar. Deus sabe que o amor precisa estar na nossa vida. Porque Deus é bom, porque Deus é amor. Mas dentro desta sabedoria de Deus, Ele sabe também que existe a nossa liberdade. E que infelizmente, às vezes nós usamos erradamente esta liberdade. Tá? Só um minutinho, por favor. Que nem quando tem uma pessoa numa cama, sofrendo ali anos e anos, tem muita gente fala: tá, a gente vê ele sofrendo, por que Deus nos leva, nos dá aquele descanso eterno e volta? Aí eu pergunto, né? Aí vamos para as perguntas, né? Uma pessoa fica tantos anos numa cama, sofrendo, aí alguém diz: ah, por que Deus não leva logo? Olha que interessante, é isso mesmo. E todos nós somos assim. Veja, o ser humano, qualquer tempo, qualquer época, qualquer cultura, qualquer religião, a gente não sabe como lidar com o sofrimento. A gente não sabe, né? Claro que tem umas pessoas inspiradíssimas pelo Espírito Santo e que tem uma resignação tão grande e que diz: olha, isso nem me incomoda, deixa aqui. Tem pessoas que conseguem fazer essa experiência. Tem outros que já são frios. Fica aí, quanto tempo for preciso. Não sinto nada.
não é comigo. É o egoísta, é o que pensa só em si. Mas no geral, a gente não sabe lidar com o sofrimento. E quando o ser humano não sabe lidar com o sofrimento, ele quer se livrar. Então que Deus leve. Gente, e às vezes isso não é nem conscientemente, é inconsciente. Não aguento mais, estou cansado, tantos anos. E uma outra coisa interessante, às vezes aquela pessoa que está anos na cama, às vezes se ela tem um momento de consciência, você pergunta para ela, e aí, como que você está? Ela diz, está tudo bem. Você quer morrer? Não. Minha mãe fala isso, você está bem, mãe? Sabe? E aí a gente pode tocar num outro tema, que é tão polêmico, que é a questão da eutanásia. Por que muitas pessoas querem a eutanásia, a aprovação da eutanásia? Porque elas querem aliviar elas não querem sofrer. Porque o ser humano, ele tem muita dificuldade para enfrentar o sofrimento. Interessante. Jesus sofreu o tempo todo e Ele pagou nossos pecados para que a gente tivesse forças para vencer o sofrimento. E às vezes a gente não tem essa força. Foi um dos exemplos. Deu para entender? Espero ter feito. Só um minutinho. Sim. Aí eu vou fazer só uma pequena separação, tá? Para nós que temos fé, todas essas situações são provações. Não é que Deus está me testando, são provações humanas. Nós passamos por limites humanos. Isso é da natureza humana. E aí na fé a gente chama provação, é pela minha conversão, e é verdade. Agora, se eu sou um ateu, ele vai dizer isso, olha, tudo isso que eu estou passando faz parte da experiência humana. Então eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar, eu vou perder, né? Eu vou me machucar. O ateu vai dizer, isso faz parte. Agora, à luz da fé, nós damos uma nova resposta, que é provação, resignação, né? Deus me mostrando sinais, eu me fortalecendo com essas experiências. E é verdade. Já vou deixar você perguntar, meu xará. A morte, por mais que aqui não entenda, a morte também nos ensina. É difícil a gente falar disso, mas nós aprendemos com a morte. Nós aprendemos que nós somos limitados, nós aprendemos que tem coisas que não valem a pena na vida. Nós aprendemos uma coisa belíssima, que a morte faz a gente ser todo mundo igual, que ninguém é melhor do que ninguém, que nós vamos feder, né? Nós vamos feder. A morte nos ensina uma coisa belíssima, que a gente acumula tanta coisa aqui para os outros se matar de boa, e que a gente poderia ser muito mais livre. Como diz São Paulo, a gente ter o necessário e nada mais do que o necessário, porque aquilo que passa do necessário é para os outros se matar. Olha quantas coisas. A morte nos ensina que a gente vai precisar aprender a viver sem as pessoas.
tem. Então olha quantas lições que a gente acha que a morte não ensina nada. E ela ensina muito para nós. Ela me ensina a ser melhor. Ela me ensina melhor para os outros, não do que os outros, para os outros. Ela mostra fragilidades para nós, que a gente é frágil. Eu acho isso belíssimo quando a gente fala da morte. Bonito. E que um dia a gente vai se encontrar com Deus, um dia a gente vai estar com Ele, a gente vai estar numa grande família, que o céu nos espera e que nós vamos ser felizes para sempre. Diga, Fio. Eu perdi um irmão, tinha 7 anos, tinha 4 anos, e a gente me incorporou. Foi os primeiros casos de São Bernardo. Eu acho que eu queria só entender como é que funciona esse caso de doença autocontagiosa, uma morte de 24 horas, traumática assim. A gente consegue consolar um pouquinho da pessoa do pai, e vir com ele é muito bom. O irmão dele morreu com 7 anos, né? 4, ele tinha 7. Claro que novamente a gente volta naquela situação. Ah, Deus quis assim. Não. A gente sabe que a grande, maioria, o normal, é que a natureza humana, ela também tem os seus limites. Nós temos os nossos limites. Por isso que Jesus vai dizer isso, a palavra de Deus vai dizer, nós não somos eternos neste mundo. E a partir do momento que nós não somos eternos, a gente precisa começar a entender que muitas vezes a natureza humana, ela não faz o seu percurso como deveria acontecer. Que seria muito bom, ou não sei, se todos nós morrêssemos bem velhinhos. Esse seria o ideal, mas isso não é o real. E como não é o real, a gente começa a ver que muitas vezes essa natureza é frágil, essa natureza é limitada, essa natureza não responde a um remédio, essa natureza não responde a um tratamento, ou essa natureza não teve forças para superar a inconsequência de uma pessoa que usou mal a liberdade, deu um tiro, fez um acidente. Ou seja, nós só somos plenos e eternos em Deus. Nós só temos a plenitude em Deus. Eles tiveram um netinho, primeiro netinho, que 9 meses, perfeito, gestação maravilhosa, impecável, faltando uma semana aí, para dias, no dia para nascer, ele morreu. Fez um monte de exame depois de morto. Sabe? Morreu dentro da barriga. Qual explicação nós temos para isso? Nós temos uma explicação de fé, a eternidade, a ressurreição, que Deus não nos abandona, que Deus nos ensina, que Deus tem algo para dizer. Isso são as explicações religiosas. Mas humana, a natureza humana não conseguiu fazer o seu ciclo, o seu processo, para mostrar o quanto a natureza humana também é limitada, mais do que falha, limitada, ela tem os seus limites. E aí, com essas duas situações aqui que eu citei, é que nós entramos num outro tema, que é o luto, que nós precisamos viver o luto. Nós temos que viver. O luto não é frescura, tá? O luto não é falta de fé, tem muita gente que diz isso. O luto não é frescura, o luto não é falta de fé, não é falta de Deus. O luto é um processo que
que eu preciso viver para que o ciclo se feche na minha vida. Tem que ter prazo de validade. Então, tem um prazo de validade mesmo, tá? Geralmente esse luto é entre, antigamente a psicologia dizia 3 meses, tá? Hoje a psicologia já viu que não é assim. Tem pessoas que ficam 1 ano ou até um pouco mais, mas a psicologia diz, passou de 2 anos, deixa de ser luto para ser um processo de amargar. Não tem julgamento para isso, mas passou-se de um tempo, a pessoa ela cai numa revolta, numa amargura. E interessante isso, ela passa por isso não com quem morreu, com ela, para ela, nela. Já está mudando bastante. Né? Sim, e já está durando bastante isso. Por isso que tem pessoas, né, e a gente está aqui para isso, que a experiência de Deus vai ajudar, vai curar, vai cicatrizar. Outros casos, a gente precisa de uma ajuda psicológica, precisa, e não tem problema nenhum precisar, não é feio, não é pecado, não é fraqueza, não, às vezes eu preciso. Outras pessoas, só um minutinho, outras pessoas vão precisar da ajuda psicológica, da ajuda religiosa e psiquiátrica, porque às vezes criou pânico, medo, às vezes desenvolveu uma síndrome, e não tem problema nenhum tomar remédio para você se curar. O importante é você passar. E aí, uma outra coisa muito importante, por que a pandemia fez milhões de pessoas procurarem ajuda psicológica? Porque milhões de pessoas morreram pela Covid e a gente não viveu o velório, a gente não viu e a gente precisa ver. É uma coisa absurda isso. A gente precisa ver o corpinho, o corpão, o pedaço, não importa. A gente precisa ver para que isso comece a fechar o ciclo. Eu não vi, eu não experimentei, eu não tive a oportunidade de dizer adeus, tchau. Isso muitas vezes aqui dentro não fecha. E esse luto se perpetua. Até nós que vivemos a vez, a gente já viveu junto, né? Tá? Quando a gente morre, a gente recebe um sinal que vai morrer. Tinha mais alguém levantado a mão? Tinha. Olha, E assim, quando a gente sabe que ele é o mundo, o que é a saudade? Porque uma saudade, aquele negócio da mãe, de um filho, de um irmão, é uma coisa muito complicada. vou responder a pergunta dela e já emendo na sua. Esta ciência chamada escatologia, que estuda o processo da morte, ela vai dizer que o nosso inconsciente, subconsciente, ele sabe. E aí ele vai mandar mensagem para o consciente. Isso pode ser questão de segundos, isso pode ser questão de dias, de meses, não importa. Não porque eu estou dizendo segundos, de repente é um acidente de carro, segundo, você morreu.
Um avião caiu, morreu. Ou pode ser vários dias no UTI, né? Não tem assim tudo isso? São situações da morte. Então, o inconsciente e o subconsciente, ele diz para o consciente: acabou. E quando o consciente recebe esta informação, vai dizer essa ciência que nós passamos por várias etapas. Volto a dizer, pode ser questão de segundos ou pode ser questão de mais tempo. A gente passa pelo medo, pela revolta, pelo questionamento, pela depressão e pela aceitação. É porque meu irmão, antes de morrer, 3 meses antes, ele dava alguns sinais. E ele escrevia uns papeizinhos e deixava no quintal para não morrer. Isso, tem várias coisas. Isso não é nada espírita, não é que a morte vem me visitar, hoje é dia da morte, né? Não. Isso é todo um processo mesmo que o inconsciente, o consciente, né? Vai fazer. Então existe a hora? Não. Existe a situação, o momento ali que a gente diz, foi essa? Ó. Tá? Só um minutinho, deixa eu responder a perguntinha dela. Complementando isso, e é engraçado que assim, minha mãe, eu cuidei dela, minha mãe foi a vida toda. Eu tinha que fazer uma viagem e ela, naquele dia, a gente se vestiu diferente. São Muito engraçado. São coincidências, muitas coisas são coincidências, tá? São apenas coincidências, né? Por exemplo, o Padre Beto, que morreu faz um mês, amanhã, em 2020, ele escreveu uma cartinha dizendo: quando eu morrer, eu quero que as minhas roupas sejam todas para os pobres, que os meus livros vão para a biblioteca tal, que isso fique para minha família. 3 anos atrás. Ele já achava que ia morrer? Não, achar que a gente vai morrer, nós vamos achar mesmo, nós vamos morrer. Mas são coincidências, algumas coisas são fato, realidade, a pessoa está mesmo se despedindo. E aí volta naquela questão da outra, da primeira reunião nossa, onde o senhor falou sobre a ligação de mãe. Isso. Mas isso não é, isso é tudo num plano muito científico, muito real, nada espiritual. Senão a gente começa a ir para uma outra linha, tá? E aí o que acontece? Então, tem um tempo, eu vou dizer assim para vocês. Se uma pessoa não passa pelo luto, é muito perigoso. Mas se isso se perpetua, também é um perigo. Porque a pessoa deixa de viver, tá? Ela não se deixa ser mais feliz. Tá? E como que eu sei que deixou de ser luto para virar saudades? Quando você percebe que você precisa continuar. Deixou de ser luto e virou saudade. Eu preciso continuar. Eu sinto uma falta enorme. Gostaria que estivesse aqui comigo. Faz parte da minha vida. Nunca vai morrer aqui dentro. Nunca. Mas eu preciso continuar. Então, quando você começa a entender que você precisa continuar e que não tem problema nenhum continuar, você não é frio por isso, você não é uma pessoa insensível, mas que você precisa, e vocês sabem disso, você busca uma força que você não sabe aonde,
essa força é Deus, a gente sabe disso, essa força é Deus, mas buscando essa força você diz, eu preciso continuar, com saudades, com lembranças, claro que tem dias que eu vou chorar, algumas datas são marcantes, mas com o tempo, essa saudade é uma saudade de lembrança, de memórias, de afetivo, né? Memória afetiva, de afetos, de coisas bonitas, mas a vida está dizendo, continue. E quando nós temos fé, nós continuamos, porque nós temos certeza que um dia nós vamos nos encontrar em Deus, no amor que vem de Deus. Tá bom? Como a gente sente a presença da pessoa? Tudo psicológico. Já falei no outro encontro. E a gente nem imagina a força que essa coisinha aqui tem. Isso aqui tem uma força que a gente não imagina. Tudo é aqui. Né? A gente fala que tudo é aqui. Não, tudo é aqui. Apesar de ser a última coisinha que para, né? É o coração, mas informações se processam aqui. Quando nós perdemos uma pessoa amada, querida, muito perto, é um amigo, alguém que marcou a nossa história, isso aqui vai tendo um processo devagarzinho para você entender. E muitas vezes isso aqui faz você sentir o cheiro da pessoa, parece que você sentiu a presença da pessoa, né? O modo da pessoa, mas isso são subterfúgios psicológicos, que com o tempo cessam. Não existe então fato Não de existe. aparecer alguém, de ver alguém, nada disso. Até mesmo quando você disse do espiritismo na outra aula, Transmissão que de a inconsciente. transmissão não tem nada de anjos do mal, Não. coisas malignas, nada disso. Ou espírita, porque é o modo que ele acredita, vai dizer isso. Ou espírita. Mas nós cristãos, católicos, Não. morreu, terminou o ciclo e começou Deus. E não só por causa da fé. Lembra da parapsicologia? Que também vai ajudando a dar essas respostas do consciente, do poder da mente, né? Do nosso subconsciente. Tive um tio também que 6, 7 anos atrás, meu pai se suicidou. Foi suicídio, Ótima pergunta, excelente. O tio dele cometeu suicídio 7 anos atrás, e como que nós respondemos isso? Excelente. Vou pedir em nome de Jesus, né, crucificado e ressuscitado por Maria, cuidado para não se falar bobagem. E isso, graças a Deus, no mundo católico já diminuiu 1%, né? Mas no mundo evangélico, o suicida é condenado ao inferno. Tá? O que acontece? A Bíblia realmente diz que só Deus é o Senhor da vida, é verdade. O livro de Jó, já ouviram falar do livro de Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Em outra passagem diz que aquele que atenta contra a vida não tem salvação. Tá. Tudo isso está na Bíblia. Porém, contudo, e é o que a gente tem que aprender, com a ajuda da psicologia,
Padre, mas você fala tanto da psicologia. Claro, porque a ciência tem que ajudar a iluminar a fé. Porque a fé também não tem respostas para tudo. A ciência precisa ajudar a iluminar a minha fé. Com a ajuda da psicologia e da psiquiatria, nós já entendemos, a igreja já entendeu, e esse entendimento começou a partir de 1967, tá? Até 1967, a Igreja Católica também dizia: o suicida não tem salvação. Não se rezava missa de 7º dia para suicida. Não se fazia velório de suicida. Não se fazia. Por quê? Porque era uma coisa absurda. É uma coisa que a gente não tinha resposta. E veja, não só a fé. Gente, eu tive uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela cometeu suicídio em 2001. Ela colocou fogo no corpo. Olha que interessante. Os próprios bombeiros, os policiais que foram lá para ver toda a cena, próprio hospital para dar entrada no hospital. Olha, vamos dizer uma outra situação. Porque se tem, claro, um boletim de ocorrência, mas há 20 anos atrás não se tinha consciência que se tem hoje, pode ser criminal, pode ser não sei, um monte de coisa. Hoje todo mundo já entendeu que o suicídio é a mistura de dois sentimentos profundamente desordenados aqui dentro, que é a mistura do medo excessivo e da coragem excessiva. Quando esses dois sentimentos estão desequilibrados dentro disso aqui, a pessoa, ela não tem responsabilidade pela sua ação. E a igreja vai dizer: quando eu não tenho esta consciência, quando eu estou desequilibrado, eu não tenho nem como pensar, e não tem mesmo pensar em nada. Então a igreja vai dizer: o suicida está salvo na misericórdia de Deus. E a gente reza, a gente faz velório, a gente ajuda aquela família que não é fácil, não é um processo, não é um luto simples. A gente ajuda a entender que esse desequilíbrio fez a pessoa ter essa atitude. E outra coisa muito importante: todo suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor que ele sente. Ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. Só que neste momento, dessas duas experiências estarem desequilibradas, ele diz: tirando a vida, eu vou tirar a dor. Mas no fundo ele quer tirar a dor e não a vida. E no entanto, se ele tenta e não consegue, ele entra numa crise profunda de consciência. O que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? E etc. Então, cuidado, porque às vezes nós vamos fazer velório de um suicida, né? E como eu vou dizer, sempre tem um secretário de Satanás. Você tenta fazer de tudo para ajudar aquela família, aquela situação que é muito triste. Alguém chega e diz assim: vai para o inferno, hein? Não tem salvação não. E me desculpe, gente, evangélico faz demais isso. Demais. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se você for num velório suicida e não tiver o que falar, reze. E fique quieto. Ah, mas Deus quis assim, pelo amor de Deus, reze, fique quieto. Vai lá e diz assim: olha, eu não sei nem o que eu vou te dizer, mas eu estou aqui, vou te dar um abraço.
Vou te ajudar. Vamos rezar. Medo e coragem, que quando são duas experiências na nossa mente e é numa potencialidade enorme, a gente não tem consciência do ato que a gente vai cometer. E o pessoal, eu já fui no canal, agachar no chão, ajoelhar no chão e debruçar nas cadeiras para orar. Você já viu isso? Sim, sim. Eu quase enlouqueci, nunca tinha visto isso. Ela tem consciência? Não. Uma pessoa que tirou a vida do outro, só que ela é louca, desequilibrada, doente mental, né? É um psicopata. Ela pode ser responsabilizada pelos atos dela? No entanto, até civilmente, a pessoa vai para uma prisão, porque tem lei, mas uma prisão, né, psiquiátrica. Porque ela também precisa, mais do que ser tratada como um criminoso, ela é tratada como não é assim aí, um doente mental, um doente psiquiátrico. Sim, bem claro, gente. Mas não adianta aquele danadinho, safadinho, né? Senhor, eu matei uns 200, mas eu tinha um problema na cabeça. Deus vai dizer para ele, olha rapaz, vamos pensar, pelo amor de Deus, gente, sem julgar, tá? Vocês acham que aquela Suzane Stoff lá matou os pais? Pode ser que tenha alguma doença de safadeza também, mas é muito mais intencional, entendeu? Diferente. Estou pegando porque vai sair um filme de novo dela, né? Vai sair uma terceira parte ou quarta parte. Vai sair, vai passar novamente. Então, você fala, por exemplo, ela diz, quem que vai assistir? Eu não vou. Mas você sabe que tem muitos psiquiatras e psicólogos que assistem até para saber lidar com essa situação. Porque se tem uma coisa que psicopata é esperto. Às vezes ele engana o próprio profissional, porque ele tem uma mente muito dominadora. Consegue. É capaz do psiquiatra dizer assim, olha, você é mais normal que eu. Só um minutinho. Isso. Isso é químico, isso. Ele é frio. Isso é químico. Isso, é doença. Isso mesmo. E a gente aprendeu isso faz pouquíssimo tempo. Porque antes a gente falava, é apenas um louco. Não, ele não é um louco, ele é um doente. Criança passa pelo juízo particular. Gente, também não sei. É que a criança passa pelo juízo. O que acontece? Gente, a criança não tem. Ela não tem maldade, ela não tem. Sabe? Não tem tempo, não teve tempo, sabe? Né? Será que o Senhor vai dizer, olha, você foi danadinho e chorou, né? Não quis pegar o bico do peito da mamãe, né? Chorou, sabe? Não, assim, claro que essa consciência é dentro da minha experiência. Da minha experiência. Então, eu acho que ele está querendo dizer aquelas crianças que são manipuladas pelos adultos. Sim, tudo, mas tudo. Vou passar aqui para vocês. Foi bom, gente, responder essas perguntas? Daria mais um encontro, mas chega.
senão como fim. E não falamos da morte como fim, como final, não. Falamos como esperança. Por que não entender que a morte faz parte da vida? Claro que eu também quero que a minha mãe viva 200 anos. Eu também quero. Eu quero que a minha mãe seja eterna, meu pai, quem eu amo, mas faz parte. Eu sei que eles vão morrer. Infelizmente, mas eu sei. Por que tanta dificuldade que nós temos em relação à morte? Por causa de todas essas perguntas. Essas dúvidas, essa falta de conhecimento que a gente tem. Resposta: porque entendemos a morte como um fim e não como uma planificação do amor que vem de Deus. Às vezes entendemos a morte muito mais como um julgamento, muito mais do que um confronto, do que um encontro aí com Deus. Depois eu posso disponibilizar todo esse material para vocês, não tem problema. E aí, pensando em ressurreição, é o agir exclusivo de Deus, porque Deus ressuscitou Jesus e vai ressuscitar a cada um e a todos nós. Olha lá, a eternidade é o romper com o tempo, está vendo aqui? A eternidade é o romper com o tempo e com as suas. Está vendo? A gente tem, precisa disso, precisa daquilo, vai ser assim. Isso são limitações e necessidades. E eu fiz questão de colocar esse relógio, olha que interessante, cronológico. Olha o tempo de Deus. O tempo se vai, se perde, não tem essa necessidade mais. Em Deus não há tempo nem espaço. Por isso podemos responder algumas coisas. O meu falecido vai sofrer? Meu falecido está me ouvindo? E a resposta é: principalmente no luto, hein? Eu estou chorando aqui, a pessoa não vai descansar. Quem não descansa é você, cara. Você está sofrendo, Você não, a pessoa não tem mais essa necessidade humana. Por quê? Porque ela não entende que a morte dela foi fim, mas que a plenitude em Deus. E se ela está com Deus, excelente. Padre, por que a gente tem que rezar para quem morreu? A gente reza, a igreja reza por quem morreu, para que aqueles que estão em Deus tomem consciência e escolham o céu. Por isso que a gente reza pelos fiéis falecidos, para que através da nossa oração da igreja, as pessoas que estão no purgatório, no cantinho do pensamento, tomando consciência, realmente tomem consciência. Não é que eu estou falando, olha, Leia, você está aí, olha, não. Eu estou rezando por todos, pelos meus, pelos não meus. Por isso, gente, outra coisa, eu sei que vocês já sabem disso. Não precisa dizer nome de defunto em missa, porque toda missa, se disser ou não, a oração é recebida no céu. Mas tem que dizer o nome do meu defunto. Imagina se o padre erra o nome. Então rezou para o defunto errado, valeu. Olha lá, porque quando estamos em Deus, estamos em outra dimensão. A ressurreição só é um ato inicial, é só o começo daquilo que a gente vai viver em Deus. Aquilo que eu falei no outro encontro, eu não preciso desta carne para ressuscitar, porque a gente recebe no céu um corpo glorioso, que na palavra corpo a gente já entende isso, não é isso, mas é a nossa identidade, é a nossa marca, aquilo que eu sou. Um exemplo também que eu costumo dar, além da digital que eu já dei,
Quer ver? Você teve um filho, eu tive um sobrinho, e ele nunca conheceu nem o vô nem a avó, porque quando ele nasceu, já fazia 200 anos que o vô já tinha morrido. Seu pai, meu pai. E de repente você se pega um dia e diz assim: meu Deus do céu, não é que o modo dessa criatura sentar igualzinho da minha mãe? Já viram isso? Não é que o bichinho é teimoso igual meu pai? E nem conheceu o vô? O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de ficar com a mão. Para vocês verem, né, como essa marca é muito mais do que uma marca corporal, física. É uma identidade da pessoa, como a pessoa realmente é, né? Às vezes você fala assim: eu tenho até desgoelar, porque meu pai falava igualzinho você, criatura, mas meu pai, eu não podia dar uns tapas, mas não sei, eu posso dar uns tapas aqui, né? Brincadeira, mas só para a gente ver essas semelhanças. Pensando na ressurreição, fiz questão de colocar, olha onde acontece a ressurreição: no coração de quem? De Deus, que tem um enorme lugar. Depois, tem muita coisa aí. Nosso primeiro encontro com Deus na morte não termina, mas apenas começa. Quero chegar aqui. Carta aos Hebreus 9:27. Como está determinado, é o versículo bíblico, que os homens, vamos ler junto, que os homens vem o juízo, palavra de Deus. Hebreus 9:27. Os homens morrem uma vez e vem o juízo particular. E o dia que o mundo for planificado, juízo final. O céu é esse encontro, essas três dimensões da presença de Deus. Olha o que é o purgatório. Olha lá. O que é aquele mocinho está fazendo? Olha lá. Ele está ali colocando a sua consciência diante de quem? E quem que está conversando com ele? Deus. E ele está, fiz isso, foi assim, e olha que interessante, é o juízo particular, ele está ali sozinho. Não dá para pedir ajuda para os universitários não, né? É sozinho, Gabriel. Olha lá, purgatório. Eu estou diante de Deus e vi que não tive uma vida plena aos seus olhos. Não é, o carinho aqui. E agora? Aí a igreja vai dizer, né? O último processo de conversão, de evolução, do quais as dimensões do existir se abre, se chama purgatório. É uma resposta de esperança, de uma última ajuda de Deus. Portanto, as nossas orações pelas almas do purgatório são para que Deus ajude esses irmãos a tomarem consciência dos seus atos. Por isso que a gente reza, para que aqueles que estão ali escolham Deus e uma eternidade. Hoje é dia 31, não é? Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela dizia uma frase que eu acho fantástica: Deus está até no inferno. E aí a gente vai aprender uma coisa que eu acho linda. Sabe o que é o inferno? É Deus estar aqui e eu não querer a presença dele,
e não conseguir ficar longe da sua presença. Eu não quero você na minha vida. Ele diz, mas eu vou continuar aqui. Isso é Então por isso que Santa Teresinha vai dizer, até no inferno Deus está. Ou seja, porque Ele está em tudo e eu não quero a presença dEle. Mas Ele continua aqui. Sabe quando você vai numa festinha e tem aquela pessoa que você não quer encontrar? É uma coisa, é um inferno. Porque os olhos só correm para lá. E você diz, mas eu não quero, e você vai para lá. Não é assim? E é horrível, não é? O inferno é isso. É Deus estar aqui e você dizer. Por isso que eu coloquei uma cadeira vazia. Porque a igreja diz, a gente não afirma se existe alguém no inferno, porque isso não cabe a nós. A gente cabe falar que existem muitos no céu. Mas se existe alguém no inferno, foi aquela pessoa que escolheu. Ela quis. E ela quis o quê? A não presença de Deus na sua vida. Ficou claro isso? É uma experiência da pessoa que até na morte não aceita os parâmetros apresentados por Deus. Por conta da psicologia, vemos o inferno muito mais como uma patologia, sentimento de vingança, de punição. Esse plano vai para o inferno mesmo. Isso é muito mais o que? Humano. Eu quero, do que a experiência de Deus. Aí, o inferno, olha lá. O inferno é escolha, opção, decisão do ser humano. Aonde? Começa aqui, não é? E na vida eterna. Por isso, no velório, na celebração das exéquias, devemos encontrar algo de bom na pessoa falecida. E eu falo para vocês, eu fico feliz quando eu vou no velório, e podia ser o maior bandidão da Paulicéia, e quando eu chego lá, tem uma criatura como essa, e diz assim, mas ele era tão bom. Tá vendo? Olha, até aquela criatura detestável por todo mundo tinha alguma coisa. Eu falo para vocês que eu fui fazer um velório de um jovem que morreu com 20 e poucos anos. Era o dono da boca, né? Eu fui fazer o velório, eu estava assim, né? Porque em volta só tinha gente boa, boníssima. Só tinha gente boníssima. Quando eu acabei de rezar, o irmão disse, o irmão dele, mas ele gostava tanto do Senhor. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus. Então assim, nem todo mundo tem só coisa ruim, né, minha gente? Graças a Deus, né? Olha o céu. Olha que beleza. No céu tem churrasco, né? É chimarrão para quem gosta, tem comida, tem vinho, mas eu gosto de uma geladinha, tem no céu também. Mas olha, gente, tem alegria, né? Tem branco, tem preto, tem japonês, tem criança. No céu é uma festa. Peguei essa imagem de propósito para dizer como é bonito o céu. É isso que disse o profeta Isaías. É desse modo que Jesus vai traduzir o céu: banquete, refeição, eternidade. Isso que a gente vai celebrar quinta-feira. Essa eternidade bonita, né? É no céu. O céu não tem diabetes, Eu falo que o rico deixa muito dinheiro e o pobre também deixa muita herança. Ele deixa herança do colesterol, do outro, deixa herança do
com diabetes. E no céu não vai ter nada disso, diz o Apocalipse. Olha lá. Não vai ter mais nada. E aí, o sentido último de toda a vida humana é isso: trabalhar para que o reino de Deus se realize. E aí eu pus um portão bem grande. Padre, mas Jesus disse que a porta é estreita, não é? E que a porta da perdição é larga. Claro que a porta é estreita para quem faz o mal, para quem não vive o céu na terra, para quem prejudica os outros. É bem estreita mesmo, né? Não tem problema, você pode ser gordinho, você vai entrar no céu, né? Vai entrar. Mas para quem começa o céu na terra, olha como está o portão, bem aberto. Ele vai dizer só para você, ó, vem para cá, meu filho. Vinde, ele diz, vinde benditos do meu Pai. Vinde participar do banquete que eu preparei desde toda a eternidade. Olha que porta aberta, é bonita, reino de Deus. Precisa, questões práticas. Aqui é o fundamento de rezar o sétimo dia. Por que a gente reza a missa de sétimo dia? É uma coisa que ficou na antiguidade e que a gente traz até hoje. Primeiro porque o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo Ele, ou seja, é a plenitude. Ou seja, na missa de sétimo dia nós estamos dizendo, realmente ressuscitou e está descansando plenamente em Deus. Mais uma questão cultural é que na antiguidade as pessoas tinham muita dificuldade de rezar missa em cada esquina como hoje tem. Então às vezes as pessoas moravam longe e a gente dizia, daqui uma semana vem rezar. Dá tempo você andar, ver o transporte, mas ficou a missa de sétimo dia. Se rezar no primeiro dia, no segundo, no quinto, no sexto, no 10º, tempo só existe para nós. Para Deus, tudo é. Então, se eu rezar hoje, agora. Se eu rezar no sétimo dia, e claro, vou novamente dizer, eu fui na missa do sétimo dia do meu pai. O padre não disse nem o nome do meu pai. A missa foi válida? Foi. Claro que a gente vai dizer, minha gente. Claro. Mas se não dissesse também, né? Porque tem gente que acha que nosso Senhor Jesus Cristo está com os ouvidos desse tamanho. Todas as igrejas têm chamada. O padre falou, João José da Silva presente. A missa é válida. Descansa, João, vem. Não tem essa necessidade, né? A gente pode fazer um outro encontro para aprofundar essas imagens. E aí um pouquinho que eu falei do luto. Que o luto, eu coloquei essa rosa preta. Porque o preto não tem nada a ver, a gente assimilou o preto com a tristeza. O preto significa fechamento. A gente se fecha. E conforme a gente vai superando o luto, se abre. Aquele preto, fechamento, se torna colorido, bonito, brotou, floriu. A vida continuou. É por isso que é bonita aquela passagem de Jesus. Se o grão de trigo não morrer na terra, ele não vai germinar e brotar. A semente ficou ali, está feia, não vejo nada. Mas quando ela começa a florir, crescer, a vida se renovando. Por isso que eu coloquei essa imagem. E aí um pouco do Papa Francisco falando do luto. E aí eu fiz questão de terminar com essa imagem. Aquilo é uma pedra e que de repente não
meio daquela pedra, de um buraquinho daquela pedra, olha o que surgiu. Uma flor, um girassol. E o girassol é o símbolo da vida no cristianismo. Então, quando todo mundo pensa, acabou, é o fim, é a frieza, não tem mais nada, vem Deus e faz germinar, e faz a vida se renovar e acreditar. Pontualmente, 9h30, um dia nós vamos morrer, Lisboa. Sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Um dia a gente morre, mas os outros a gente vive. Acabou. Terça-feira Muito bom. E aí, padre, na terça